Gravação aqui rapidinho. Tem que achar onde é que é só pra um. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Se estão me vendo aí, levanta a mãozinha, por favor. Então tá bom, é sinal que aqueles que estão com o vídeo ligado Glória a Deus. estão vendo. Bom Francisco, Deus abençoe. Pastora Rosa, Pastor Lucas, Aleda. Tem uns irmãos que deixam o vídeo assim. Eu acho que tem uns irmãos que deixam o vídeo desligado que acham que eles são feios, e são bonitos, irmão. Pode ficar tranquilos. Vamos hoje continuar então a nossa jornada. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6. Pastora Raíla, há 3 semanas a gente está falando praticamente sobre o mesmo assunto, porque ele é tão extenso, ele é tão bonito. Marrejane, bom vê-la por aqui também. É tão extenso, é tão bonito ver a história de Neemias e reconstrução, que eu gostaria que você agora acompanhasse pela terceira aula e última sobre Neemias. Fala sobre reconstrução. Neemias 6,15 diz assim. Pronto. E acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Acabou-se, pois, a construção do muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Vocês se lembram que nós falamos que Deus sempre começa um projeto com uma pessoa. Deus começou a construir o mundo com quem? Com Adão. E eles povoam a terra. Apenas um homem. E é claro que depois com Eva, povoaram a terra e aqui estamos nós. Deus funda a nação de Israel apenas com um homem. Quem? Abraão. Um homem velho, mulher idosa também e ainda estéril. E Deus faz a nação de Israel. Deus vai reconstruir os muros de Jerusalém e usa apenas um homem que envolve outras pessoas, que envolve a família e reconstrói os muros e reconstrói o templo. Você está vendo? Deus só precisa de você. Deus só precisa de você. E você arrumar mais alguém que te ajude na missão que Deus lhe deu para fazer. Pois bem, o muro estava construído, e aí? Tem alguém com áudio ligado aí? Desligue seus áudios, por favor. Que está contando seus segredos, eu estou ouvindo tudo, viu? Aí depois eu vou contar para todo mundo os segredos que eu estou ouvindo aqui hoje. Pois bem, vamos voltar. Veja, Neemias passa 4 meses orando, 3 dias, apenas 3 dias planejando e 52 dias construindo. Você viu que ele gastou mais tempo orando, menos planejando e mais executando? Gastou mais orando, 3 dias planejando e 52 dias executando. O que nos mostra aqui que não existe nada destruído. Não existe nada destruído que você e Deus não possam reconstruir juntos. Não existe nada destruído que você e Deus não possam reconstruir juntos. Seja casamento, seja finanças, seja empresas, sejam negócios, seja igreja, você e Deus pode. Você sozinho não pode, mas você e Deus pode. Podem. A Bíblia tem um trecho que eu gosto muito, que é em Jó 14, diz exatamente assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ela voltará a brotar, e não cessarão seus rebentos. Se suas raízes envelhecerem na terra, e seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas,
brotará e dará uma planta nova. Perceba, eu disse que você e Deus juntos podem reconstruir qualquer coisa. A tristeza dura a noite toda e a alegria vem pela manhã bem cedo. Quando a gente pega o texto de Jó 14, diz que a árvore cortada, a raiz envelhecida ou o tronco morto ainda tem esperança. Basta o cheiro das águas. Que cheiro de águas são essas? É o Espírito Santo de Deus, Ezequiel 47, que não vamos entrar nesse detalhe hoje. Isso nos mostra que a minha história de reconstrução, a sua história de reconstrução, Claito e Gessé, começa com arrependimento. A Bíblia diz em 28:13, Provérbio 28:13, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. A primeira coisa que Neemias foi fazer antes de começar a reconstrução, foi se humilhar diante de Deus em oração. Foi pedir perdão por ele e pedir perdão pelo povo. Então Neemias sentiu o cheiro das águas e disse: eu posso reconstruir a minha vida. Eu posso reconstruir a vida de outras pessoas. Eu posso reconstruir a vida de famílias. Eu posso reconstruir os muros de Jerusalém. Eu posso reconstruir as portas de Jerusalém. Tudo porque ele acreditou que ele podia. Porque ele sentiu o cheiro das águas. Ele sentiu o Espírito de Deus sobre ele. E quando o Espírito de Deus está sobre nós, a gente pode fazer qualquer coisa. Nós estamos vendo, irmã Patrícia, quanta honra tê-la aqui conosco. Nós estamos vendo uma coisa muito importante. Não aceite as coisas como elas são, se elas estão ruins. Não aceite as coisas como elas são, se elas estão ruins. Eu quero ler para vocês, para que eu seja extremamente fiel. Eu disse para você, não aceite as coisas como elas são, se elas são ruins. Não aceite um casamento que não seja abençoado. Não aceite uma vida que não seja cheia do Espírito Santo. Não aceite uma igreja que não seja cheia da graça de Deus. Nós precisamos mudar as coisas. Nós podemos mudar as coisas. Eu repito, se com Adão Deus criou a humanidade, com a ajuda de Eva, se Deus criou a nação de Israel com um homem de 75 anos, ou melhor, de 100 anos, por que Deus não pode usar eu e você para as grandes transformações? Pois bem, não aceite as coisas como elas são, se elas estão ruins. E aí eu vou ler um experimento científico para vocês. Vou ler um experimento científico. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos em uma jaula. E bem ao centro, eles colocaram uma escada, e no alto da escada, eles colocaram um cacho de banana. O que macaco quer? Banana. 5 macacos numa jaula, uma escada e lá em cima um cacho de bananas. O que você acha que aconteceria? Pois bem, quando o primeiro macaco procurou subir a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançaram um jato de água nos outros 4 macacos. E quando os cientistas jogaram água fria neles, nos macacos, quando o outro macaco ia tentar subir a escada, os outros cobriam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação. Aliás, deixa eu voltar aqui atrás, que eu acabei pulando uma parte. Vou começar do início. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula, em cujo centro puseram uma escada, e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos macacos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar das tentações das bananas. Então os cientistas substituíram um dos 5 macacos. A primeira coisa que ele fez, o primeiro macaco substituído, a primeira coisa que ele fez foi subir a escada. Depois, sendo dela arrancado rapidamente
pelos outros macacos que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. O segundo foi substituído e o mesmo ocorreu. Tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao primeiro novato. Um terceiro macaco foi trocado, repetiu-se o fato. Um quarto e finalmente o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho de água fria, continuavam batendo naqueles que tentassem chegar às bananas. E aí a moral da história, se fosse permitido perguntar àqueles 5 macacos por que eles não subiram a escada, eles teriam dito, não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. 5 levaram um jato de água e não tentaram mais subir. Mesmo os que nunca tiveram água jogada sobre eles não tentaram subir as escadas para pegar as bananas, porque eles aceitaram aquela situação, mesmo nunca tendo sido lançado água fria sobre elas. Muitas vezes, nós passamos por dificuldades e a gente olha em casa, olha na igreja, olha no trabalho e diz, olha, mas isso está assim, quando eu cheguei já estava assim. O que nós precisamos entender é que as coisas, quando estão ruins, elas não podem ser assim. Elas têm que mudar e nós podemos mudar. Isso só acontece quando nós passamos por um novo nascimento. Porque o novo nascimento nos levará a novos hábitos. O novo nascimento nos levará a novos costumes. O novo nascimento nos levará a uma vigilância constante. O novo nascimento vai nos fazer sentir que nós nascemos para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o muro foi construído. 52 dias, e aí? Tudo estava bem? Nós vamos aprender hoje que nem tudo que parece estar de pé está construído. Que nem tudo que parece estar bem, está bem. Sabe, nós aprendemos que a vigilância nossa é constante, dia após dia. Thomas Jefferson, que muitos conhecem, ele diz que o preço da liberdade é a vigilância contínua. O preço da liberdade é a vigilância contínua. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Bem, lembra, depois de 4 meses orando, 3 dias planejando, 52 dias tirando lixo, tirando entulho, tirando tudo que não prestava, a oposição dos inimigos, o muro foi construído. Nós poderíamos bater palmas e dizer, olha que maravilha, os muros foram reconstruídos, as portas foram colocadas no lugar, mas não foi bem assim. Não foi bem assim. E é aí que nós vamos entrar, e depois do muro construído? Lembra da frase de Thomas Jefferson que eu disse? O preço da vigilância, o preço da liberdade é a vigilância contínua. Porque muitas vezes nós nos acostumamos a sermos crentes. Nós nos acostumamos a estar na igreja. Depois de salvos, nós achamos que está tudo bem. Mas nós vamos aprender que a cada dia a gente precisa continuar melhorando. A gente precisa continuar transformando a nossa vida. Continuando a nossa história. A santificação é contínua, é dia após dia. Ninguém é santo por completo. Ela é buscada dia após dia. A salvação, ela é buscada diariamente. A Bíblia diz em Marcos 16, quem crê e for batizado, será salvo. Por isso é uma construção diária. Então os muros construídos, portas colocadas, o povo indo para a igreja, aparentemente estava tudo bem. Se nós lêssemos a Bíblia no livro de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 13, até o verso 3, nós apenas bateríamos palmas para Neemias dito, olha que maravilha, o lixo foi tirado. O pecado foi jogado fora. O povo está adorando a Deus de novo. Mas, entenda bem, durante 12 anos, durante 11 anos, Neemias, depois que construiu os muros e restaurou as portas, ele continuou governando Jerusalém por 11 anos e meio. E durante todo o tempo que Neemias governou sobre Jerusalém, depois dos muros reconstruídos, tudo foi muito bem. Mas depois de 11 anos e meio,
Neemias volta para a Babilônia. Lembra que eu disse que ele estava no palácio? Foi tirar o lixo, entulho, reconstruir os muros, colocar as portas, restaurar o povo. Ele passa com o povo ali 11 anos e meio, apesar de 52 dias ter construído o muro. Aí ele volta para o palácio, porque ele era copeiro do rei. E quando ele volta para o palácio, uma outra pessoa assume o lugar dele. E a pessoa que assume o lugar de Neemias foi Eliasibe, o sumo sacerdote Eliasibe. E Neemias, quando volta para a Babilônia, ele passa lá mais 12 anos. Ele passa lá mais 12 anos. E depois de 12 anos, Jeremias volta para Jerusalém para ver o que estava acontecendo em Jerusalém. Provavelmente, ele tenha recebido a notícia que as coisas de novo não estavam indo bem em Jerusalém. Os muros estavam construídos, as portas estavam no lugar, mas o que não estava no lugar era o povo. O que não estava no lugar era a casa de Deus. Porque quando Neemias estava fora durante esses 12 anos, o sumo sacerdote Eliasibe promoveu mudanças na casa de Deus. Ele afrouxou as regras. Ele removeu os marcos estabelecidos por Deus e por Neemias. Ele tira todas as restrições. Ele diz, olha, não precisa mais de regras aqui na casa de Deus. Aqui na casa de Deus, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Isso o sumo sacerdote Eliasibe. Ele, então, afrouxa as regras. Ele faz um acordo com os inimigos de Deus. Vou repetir isso. Neemias reconstrói os muros, coloca as portas, reconstrói o templo, leva o povo para a igreja, volta para Jerusalém, passa lá 12 anos. Quando ele retorna de novo a Jerusalém, ele encontra o povo fora da igreja. O povo frio, o povo em declínio espiritual, porque o novo pastor, o novo líder, chamado Eliasibe, afrouxa as regras. Diz, olha, o povo pode fazer o que quiser. Ele fez aliança com os inimigos de Deus, que nós vamos ver daqui a pouco. E então, a primeira pergunta que Neemias faz depois de regressar novamente a Jerusalém, ele pergunta ao povo. Neemias 13, 11. Por que essa negligência com o templo de Deus? Por que vocês estão abandonando o templo? Por que vocês estão descuidando do templo? Por que vocês não limpam mais o templo? Por que vocês não tiram mais o entulho da igreja? Ele diz, por que vocês estão negligenciando o cuidado com a casa de Deus? E Neemias começa a procurar o que aconteceu. Ele viu que Eliasibe tolerava o mal na igreja. Eliasibe tolerava o pecado na igreja. O povo estava sem temor a Deus. O povo não estava mais indo para a igreja. Te lembra alguma coisa de hoje? Povo frio, sem querer ir para a igreja, sem querer adorar a Deus. Tudo porque Eliasibe afrouxou as regras. Porque a gente acha que as pessoas só vão ficar na igreja se a gente fizer um show de stand-up para elas, fazê-las sorrir. Eu disse ontem na nossa reunião de obreiros, a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus nos faz chorar e não sorrir. Chorar para depois sorrir. Mas hoje a gente quer fazer as pessoas sorrirem para depois chegar em casa e chorar. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Pois bem, por que vocês negligenciaram a casa de Deus? Porque as regras foram afrouxadas. Não existia mais temor. E a Bíblia diz que o temor a Deus é odiar o mal. E Eliasibe não odiava o mal. Vamos ver o que Eliasibe de fato fez ali. Presta atenção. Quais foram as regras que ele afrouxou? Primeira delas, ele permite, o sumo sacerdote Eliasibe permite, que alguém da sua família se case com alguém da família de Tobias. E quem foi Tobias, você se lembra? Tobias foi o maior inimigo da reconstrução. Tobias foi o maior inimigo de Neemias. Quando Neemias vai embora, Eliasibe ajunta as duas famílias, a família do povo de Deus com a família dos inimigos de Deus. Consegue entender? Olha, aquele que era inimigo da obra, agora se torna parente do sumo sacerdote Eliasibe.
Presta atenção que não é só. Eliasibe, quando afrouxa as regras, aquele que substituiu Neemias, ele transforma a sala do tesouro, porque no templo tinha um lugar de guardar os dízimos. Então ele guarda, ele tira os dízimos da sala, como se fosse uma sala como essa que eu estou aqui na minha casa. Ali tinha um lugar para guardar os dízimos. Ele pega aquela sala e faz com que aquele lugar se tornasse um apartamento, uma morada, um apartamento do maior inimigo da reconstrução, que foi Tobias. Ele leva Tobias para morar dentro da casa de Deus. Você consegue entender isso? Ele leva o inimigo para morar dentro da casa de Deus. Ouça, porque isso é muito importante. Eliasibe tira todas as coisas de Deus de dentro da igreja e coloca o maior inimigo de Deus para morar dentro da igreja, que era Tobias. E por causa disso, o povo não levava mais o dízimo. Mas tem um detalhe. A Bíblia diz que Tobias era amonita. E a Bíblia diz em Deuteronômio 23:3 que nunca, jamais uma amonita podia entrar na casa de Deus. Não é tema do nosso estudo hoje, mas era proibido. Deuteronômio 23:3 era proibido os amonitas entrarem na casa de Deus. E o que faz Eliasibe? Leva o inimigo amonita para morar dentro da casa de Deus, sendo que Deus havia proibido aquilo. Mas tem mais. Há um detalhe muito importante. A nova administração, quando Neemias era linha dura, com Eliasibe era linha frouxa. Ele quis fazer conciliação entre Deus e o diabo, entre os inimigos de Deus e os inimigos da casa de Deus. Ele tirou as coisas de Deus de dentro da igreja e trouxe as coisas do inimigo para dentro da igreja. Presta atenção nisso. Ele queria ser conciliador. A gente não gosta, normalmente a gente gosta mais de pastor que não seja muito linha dura, né? Como Neemias. Mas vai prestando atenção. Sem a sala do tesouro, o povo não entregava mais o dízimo. E sem o dízimo na casa de Deus, sabe o que aconteceu com os sacerdotes? Eles foram para suas fazendas, foram cuidar da sua própria vida e abandonaram a casa de Deus. E sem pastor, a Bíblia diz, sem profecia o povo se corrompe, e sem pastor na igreja, sem dízimo para sustentar os pastores, e sem pastores na igreja, começou a faltar ensino. Começou a faltar ensino, porque hoje o povo quer ir para culto onde tem profecia. Profecia entre aspas. Quer ir para a igreja para ouvir Deus falar bem de você. Veja, presta atenção. Faltou ensino. E quando faltou o ensino, inevitavelmente, o povo ficou moral, espiritual e emocionalmente em declínio. Quando não tinha mais coisas santas na igreja, quando os pastores já não ensinavam a verdade porque eles não estavam lá, quando o povo não dava mais o dízimo, de novo houve o declínio espiritual ali em Jerusalém. Sabe, Eliasibe violou a lei da casa. Eliasibe violou a lei da casa. Eu pergunto para você, você já ouviu falar sobre a lei da casa? Você já ouviu falar sobre a lei da casa, pastora Valdivina, irmã Jamile? Talvez você nunca ouviu uma pregação sobre a lei da casa, a não sei quem estava no culto ontem à tarde, que eu falei um pouquinho sobre isso. A lei da casa, não sou eu que estou falando, é o próprio Deus que fala sobre a lei da casa. Veja, na realidade qualquer lugar tem leis. No trabalho tem leis, na faculdade tem leis, na escola tem leis, em todo lugar tem leis. Mas para você entender a lei da casa, eu vou entrar daqui a pouco sobre o texto bíblico. Quantas vezes você que está aí do outro lado, já ouviu seu pai e sua mãe dizer para você assim, olha, enquanto você viver aqui, enquanto você viver na minha casa, será segundo as minhas regras. Você já ouviu isso? Eu já disse isso? Normalmente quem faz as leis da casa é o dono da casa. É por isso que o dono da casa que nós frequentamos é Deus. Presta atenção. Olha como isso é importante. Ezequiel,
43, 12. Ezequiel 43, 12. Esta é a lei da casa. É Deus que está dizendo, não é apóstolo Renato. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte e todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Qual é a lei da casa de Deus? Santidade. O templo é santo, as cadeiras são santas, o entorno ali do templo é santo, tudo que tem ali é santo. Esta é a lei da casa, santidade na casa de Deus. E Eliasibe violou a santidade da casa de Deus. Mas eu preciso que você me entenda. Presta atenção. Essa aula está sendo gravada e essa semana, se Deus quiser, já todas vão ser disponibilizadas no YouTube. Olha, a lei da casa é a santidade de Deus. Tudo será santíssimo, diz o Senhor. E Deus mesmo disse, quem é o dono da casa? Quem é o dono da igreja? Não é Jesus Cristo, nosso Senhor? Isaías 56, 7. Eu mesmo os levarei ao meu santo monte e lhes darei grande alegria em minha casa de oração. Aceitarei as suas ofertas, aceitarei os seus dízimos e demais sacrifícios no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha Deus dizendo, é a minha casa. A regra da minha casa é santidade. Ezequiel 43, 12. A regra da minha casa é santidade. Quando você levar o dízimo e oferta e colocar sobre o altar, você está entrando na minha casa, disse Deus. Isaías 56, 7. É por isso que o Senhor diz que é na casa de Deus. Hebreus 10, 25, 26. É na casa de Deus que nós devemos congregar. Olha o que diz, não deixando a nossa congregação, não deixando de congregar. Ah, mas eu estou congregando de casa. Você está errado. E quem está congregando de casa está em pecado. Porque Deus disse, a minha casa é o templo. Presta atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. A não ser que você esteja doente, né, com problemas ou trabalhando, você não possa estar na igreja, é diferente. Mas a Bíblia diz em Hebreus 10, 26, que aquele que não congrega na casa de Deus está cometendo pecado voluntário. Hebreus 10, 26. Veja, eu estou frisando isso sobre a lei da casa, não é a lei da casa do apóstolo, é a lei da casa do Deus Todo-Poderoso, porque ele diz, é a minha casa de oração, é lugar de oração, é lugar de congregar. E ele chega a acrescentar em 2 Crônicas 29, se algum mal nos sobrevier, seja espada, perigo, fome, juízo, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, a minha casa, a casa que diz, esta é a regra da casa, esta é a lei da casa. É a lei onde está o nome de Deus, aonde Deus está, aonde Deus cura, aonde Deus liberta, aonde Deus transforma, aonde Deus salva, aonde Deus transforma vidas. É por isso que ele diz, esta é a minha casa e eu tenho as regras da minha casa. O escritor bíblico chega a dizer em Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Paulo chega a dizer, você precisa saber como andar na casa de Deus. Então a casa de Deus não é para chupar chiclete, não é para mascar chiclete, não é para colocar chiclete debaixo do banco, não é para ficar comendo na hora do templo. O Senhor disse, é minha casa de oração. Você se lembra o que o Senhor Jesus fez com aqueles que estavam comprando e vendendo dentro do templo? Lembra? Aqueles que estavam comercializando dentro do templo, vendendo produtos Avon, Natura, sei lá mais o quê? Ou a cartelinha lá do Silvio Santos, como é que é? Eu nem sei como é que chama o trem. Estava lá vendendo lá os produtos dentro da igreja, o Senhor Jesus pegou uma vara e deu chicote em todo mundo. Ele disse, a minha casa é para oração, é para adoração, é para santificação. Esta é a lei da casa, toda ela será santa. Você sabia, é claro que não vai dar para a gente falar sobre isso tudo aqui hoje, mas você sabia que o seu dízimo não pode ser mandado sequer para ajudar uma instituição de caridade?
Você sabia que o seu dízimo só pode ser entregue na casa de Deus? Não vai dar para a gente falar sobre isso, mas está em Deuteronômio 12, a lei do dízimo, lá, Deuteronômio 12, lei do dízimo. O dízimo só tem que ser entregue na casa de Deus, no altar da casa de Deus, na mão dos sacerdotes, para que esteja na casa do Senhor. Sabe? É na casa de Deus que nós vamos servir ao Senhor. A gente poderia tantas coisas aqui, mas não vai dar. O que eu quero deixar bem claro é que Eliasibe violou a lei da casa. Será que eu e você não estamos violando a lei da casa? A casa de oração, o lugar de santidade, o lugar de estarmos ligados com Deus, não é lugar de fofoca, não é lugar de murmuração. Você já viu que tem gente que vai à igreja só para ver se o cabelo do apóstolo está ficando mais branco? Ou porque a irmã está ficando mais magra? Ou porque o outro está mais cabeçudo, o outro está menos cabeçudo? A gente sai da igreja, do templo, do culto e sabe da vida de todo mundo. E pergunta, qual foi a pregação? Ah, eu não vi. Eu não prestei atenção. Sabe? O salmista diz, eu vou à casa de Deus para contemplar a beleza da sua formosura. Vamos voltar aqui. A lei da casa, eu espero que você tenha entendido muito bem, e Eliasibe violou a lei da casa. Deus sempre estabeleceu os limites, né? Marcos e limites existem tudo na vida, os marcos, os limites, nós existe tudo na vida. Lá no jardim do Éden, você lembra? Deus disse, olha, Adão e Eva, todas as árvores são suas, exceto, tudo é seu, exceto a árvore do jardim, da vida, do bem e do mal. O homem tinha tudo, mas tinha limites. Essa é a lei da casa. Nós temos tudo, mas nós temos limites. Mas Eliasibe violou a lei da casa. E 2000 anos se passaram e nós estamos passando pelas mesmas situações. Agora vamos estudar, um a um. Se alguém tiver dúvida, viu, gente? Quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, tem um trenzinho de levantar, que eu não sei como é que chama aí. Levanta, abre o áudio e diz, olha, apóstolo, eu não entendi. Pode parar e perguntar para que você seja esclarecido, tá? Quais foram as leis que Eliasibe violou depois do templo construído, depois dos muros construídos, depois das portas colocadas, depois que Neemias volta para a Babilônia, e da Babilônia, depois de 12 anos, retorna, e ele encontra as leis da casa violadas. Quais foram essas leis que foram violadas? Vamos lá. A primeira delas, nós já falamos. Neemias, ou melhor, Eliasibe, leva Tobias, aquele Tobias lá de capítulo 4 de Neemias, que foi inimigo de Neemias, que foi inimigo da obra de Deus, foi inimigo da reconstrução, ele pega ele e leva para morar dentro da casa de Deus. Será que nós não estamos levando o inimigo para morar dentro da casa de Deus, muitas vezes? Olha só. Quando Neemias retorna, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Ele entrou lá dentro da igreja, entrou dentro do templo, naquela sala onde estava servindo de morada do inimigo, ele pega os móveis de Tobias e joga tudo no meio da rua. Alguém ia dizer, mas que pastor, hein? Pastor sem sabedoria. Chega Neemias, pega todos os móveis, tira tudo e joga tudo na rua. Ele disse, aqui não é lugar de lixo. Aqui não é lugar de apoio às coisas que não provêm de Deus. E ele disse, traga de volta os utensílios da casa de Deus. Neemias 13, 8 e 9. Primeira coisa, Neemias tira tudo que Eliasibe tinha levado para dentro da casa de Deus. Todo afrouxamento de regras. Ele tira os móveis e lança fora tudo, os móveis de Tobias, e lança fora. Tira todo o lixo. Ele dá instrução para que tudo fosse limpo. E diz, traga de volta os utensílios da casa de Deus. Neemias 13, 8 e 9. Hoje só estou falando em Neemias 8, Neemias 13, tá? Neemias 13, 8 e 9. Ele diz, devolva aquilo que é da casa de Deus. Neemias 13, 8 e 9.
Ele tira os móveis de Tobias e diz: traga de volta os utensílios da casa de Deus. O que é que nós devemos trazer de volta para a nossa vida que nós lançamos fora? O que é que nós devemos trazer de volta para o louvor da igreja, para a liderança da igreja, para os pastores da igreja? Diz: traga o que é de Deus para dentro da casa de Deus e joga fora tudo que não provém do Senhor nosso Deus, sabe? Nada de lixo na casa de Deus, disse Neemias. Nada que contamine o altar da casa de Deus. Nada de fogo estranho na casa de Deus. Se você pegar a Bíblia, e a gente gostaria até de tivesse um tempinho mais, 1 Timóteo 4, eu até quero ler para você. 1 Timóteo 4. Olha como tem Eliasibes ainda hoje. Aqueles que afrouxam as regras. Aquele que diz que nós não precisamos mais pregar a palavra de Deus. Neemias 4, 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você sabia disso? Doutrina de demônios? Nos últimos dias elas seriam pregadas? Sabe quais são as doutrinas de demônios? Aquilo que não está nesse livro. Aquilo que não está nesse livro. Olha, tem uma coisa que eu sei que muitos vão se escandalizar comigo, mas não tem problema não. É o tal do reteté, né? Dançar numa perna só, que é negócio de... Me prova na Bíblia que isso existe. Isso existe sim, nas religiões de matriz africana, isso existe sim na macumba, isso existe sim na umbanda, mas não na palavra de Deus. Não na palavra de Deus. Tem coisas inventadas, como o Smith e tantos outros fundadores de algumas denominações, o Ellen White, tantos outros que fundaram algumas igrejas, eles começaram a implantar nas igrejas coisas que não estão na Bíblia. A gente precisa de conhecer a história, não apenas da nossa denominação, mas de outras denominações, mas sobretudo conhecer a Bíblia. Olha, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, cauterizando a sua própria consciência. Mas tem mais. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Você sabia? Presta atenção. Olha, Eliasibe levou as doutrinas de demônios, levou os inimigos para dentro da casa de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias as coisas aconteceriam do mesmo jeito. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Opa, desculpa só um pouquinho. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, fingindo-se apóstolos de Cristo, pois tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se como apóstolos de Cristo. Vou repetir isso, porque todo mundo ouviu sapatear ali e já corre para lá. Ouviu uma profecia aqui, já quer ir para lá. Preste atenção. A Bíblia diz, porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Você consegue entender, meu amado irmão, minha amada irmã, por que a gente tem que ficar na palavra de Deus? A gente está querendo novidade na igreja. Não existe novidade na igreja a não ser a eterna novidade que Jesus nos ama e deu a sua vida por nós. Ah, mas tem que ter alguma coisa que me motiva a ir para a igreja. O que te motiva a ir para a igreja tem que ser o céu, tem que ser Deus, tem que ser a salvação. Pois bem, eu poderia ficar só aqui. Primeira coisa, então, ele limpa a casa de Deus. Ele diz, traz os utensílios de Deus para a casa dele. Traga adoração para a casa de Deus. Traga santidade, porque essa é a lei da casa, como nós vimos ainda há pouco, em Ezequiel 43, 12. Segunda coisa, que Eliasibe havia violado. Sabe?
a Bíblia diz que nós devemos trazer o dízimo à casa do tesouro. Presta atenção, acompanhe comigo. Quando a Bíblia diz que eu não trago os dízimos à casa do tesouro, estou amaldiçoado, Malaquias 3, a partir do verso 6. Aliás, Malaquias 3, a partir do verso 6, diz: quando eu não dou o dízimo, eu estou desviado, estou amaldiçoado, com os céus fechados sobre mim e com os demônios atuando na minha vida. Vou repetir isso, está lá, depois você leia. Malaquias 3, 6 a 11. Quando eu não pago o dízimo, eu estou desviado, amaldiçoado, céus fechados para mim e o devorador trabalhando no meu patrimônio e na minha vida. Pois bem, então, lá em Jerusalém, depois dos muros construídos, o povo começou a não dar mais dízimo. A casa de Deus foi abandonada. Não tinha dinheiro para fazer mais nada. Como eu disse, os sacerdotes foram embora. Aí então, o que fez Neemias? Disse: não tem pastor, não tem igreja hoje que diz que não precisa receber dízimo na igreja? Violando a lei da casa, e a lei da casa diz que eu e você temos que ser dizimistas? Tem pastores que nem falam sobre dízimo e oferta na igreja? A lei da casa diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aí no verso 13 diz: e Neemias convocou o povo e todo o povo de Judá trouxe de volta os dízimos para a casa de Deus. Olha a reforma que ele está fazendo. Todo o povo de Deus traga os dízimos. Você acha que isso é tudo? O verso 11 de Neemias 13. E todos voltam ao seu devido lugar. Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei nos seus postos. Não existe membro da igreja para ficar só sentado no banco da igreja. Não existe membro só para ficar sentado no banco da igreja. Você precisa desempenhar alguma coisa para Deus. Seja com obra social, evangelismo, discipulado, liderança, liderar a terceira idade da igreja, liderar um grupo de oração, liderar a intercessão. Deus te chamou para algum propósito, Deus te chamou para alguma coisa. Mas vou no verso 30 ainda do capítulo 13. Disse Neemias: desta forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades. E lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Cada um membro do corpo de Cristo tem que ter uma responsabilidade e tem que ter o seu próprio cargo. Mas tem mais duas coisas ainda. Qual é a sua responsabilidade na igreja? Qual é o seu cargo na igreja? Ah, apóstolo, eu só quero ser crente. Não, isso não dá. Não dá para ser só crente. A Bíblia diz que você tem dons, talentos e vocação. Ah, apóstolo, só quero ir para o céu. Não dá só para ir para o céu. O Senhor te deu dons ou para ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, ou você vai ter dons de limpar o chão da igreja, de lavar os carros da igreja, de consertar a igreja, de limpar os banheiros da igreja, de pregar, de cantar. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ter uma responsabilidade na casa de Deus. Esta é a lei da casa. Você não pode violar a lei da casa. Mas, pois bem. Tá. E o que aconteceu com Eliasibe? O que Neemias fez com Eliasibe? Ele disse: você não pode ser sumo sacerdote, não. E Neemias vai lá e tira Eliasibe e coloca outro no lugar dele. Alguém que fosse fiel e alguém que fosse digno de confiança. Neemias 13 não vai dar para a gente falar aqui agora. Qual foi a terceira coisa que Eliasibe violou? Qual a terceira lei da casa que ele violou? Qual a terceira lei da casa que ele violou? Deixa eu tomar um trem aqui para molhar a garganta. Eliasibe violou a lei do dia do Senhor. Para os judeus era o sábado. Então, no sábado estava sendo profanado. Os judeus estavam fabricando vinho no sábado, estavam vendendo trigo no sábado, estavam fazendo feiras livres no sábado. Sabe? Eles estavam violando o sábado. Mas você vai dizer: apóstolo, eu devo guardar o sábado? Aguarda, segurei um pouquinho. E aí Neemias lembra o povo. Vocês se lembram que tudo que nos aconteceu de ruim foi porque nós profanamos o sábado? Tudo que está acontecendo na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, disse Neemias, foi porque vocês atraíram a ira de Deus, estão fazendo feiras livres no sábado, vendendo e comprando no dia do sábado.
Aí mais uma vez eu te pergunto, mas apóstolo, nossa igreja tem que guardar o sábado? É interessante aqui, olha. E aí, Márcio e Natália, Thaís Carvalho, faz favor, Jonathan. Quando Neemias viu que o povo violou o sábado, não estava dando dízimo e tinha aprontado outras coisas, vamos falar daqui agora, sabe o que eles fizeram? Faz favor. Neemias pegou os cabelos do povo e começou a puxar. E Neemias começou a espancar o povo. Olha só que pastor, hein? Começou a arrancar o cabelo do povo, depois você lê lá, tá capítulo 13, tá? Começou a arrancar o cabelo do povo e dar uma surra no povo. Imagine se essa lei volta, hein? Eu tenho uns crentes que eu quero pegar e dar uma surra neles. Preste atenção, povo de Deus. Viu, Clayton? O seu irmão Dionísio me dá uma vontade de dar uma surra nele de vez em quando. Olha só. Pode pegar, né? Olha só, presta atenção. O que Neemias estava querendo dizer é o seguinte: vocês têm que guardar o sábado, vocês não podem profanar o sábado. O sábado é santo. É o dia sagrado do Senhor, é o dia do Senhor. Porque a palavra sábado dá a ideia de descanso. Mas presta atenção. Antes da ressurreição de Jesus Cristo, o sábado era guardado como aliança entre Deus e os judeus. Vou repetir. Neemias está dizendo, vocês profanaram o sábado, e o sábado é sagrado. Vocês não podem fazer nada no sábado. O sábado é para servir ao Senhor. O sábado é dia de descanso. Mas ele diz, o sábado é uma aliança entre Deus e os judeus. Êxodo 31:13. Êxodo 31:13. Êxodo 31:13. É uma aliança entre judeus e Deus. Mas depois da ressurreição de Jesus Cristo, o domingo passou a ser santificado e passou a ser considerado como o dia do Senhor. Depois da ressurreição, não é mais o sábado, é o domingo. Você vai me perguntar por quê? Está lá no estatuto da nossa igreja, depois você pode ler. É o Curiaque Umerá, o dia do Senhor, o dia em que João teve a revelação do livro de Apocalipse. Por isso o domingo tem que ser guardado com toda a honra e dignidade. O domingo tem que ter santificado. Ninguém pode profanar o sábado, e era o que o povo judeu havia violado a lei do sábado. Domingo não é dia de fazer compra, não é dia de passear, não é dia de ficar em casa vendo televisão, na hora dos cultos, na hora das atividades da igreja. O dia de sábado, o dia do Senhor não pode ser profanado. Nós temos 6 dias para trabalhar e o 7º para servir ao Senhor. É dia de louvar, de pregar, de estar na igreja, de estar com a família, de servir ao Senhor. Da mesma maneira que o sábado é um sinal entre Deus e os judeus, o domingo é um sinal entre nós, igreja, e o Senhor Jesus. Por qual razão? Porque o domingo foi o dia da ressurreição de Jesus Cristo. O primeiro dia da semana. O 7º para os judeus é descanso. O primeiro para nós é descanso, é o dia da ressurreição. Mateus 28, de 1-6. Mas o domingo também foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou e apareceu aos discípulos. Foi o dia da impetração da bênção apostólica. Foi o dia que começou a impetração da bênção apostólica. Foi o dia em que Jesus Cristo batizou todo mundo com o Espírito Santo e com fogo lá em Jerusalém. Foi o dia em que Jesus Cristo disse, ide fazer discípulos de todas as nações. Domingo também foi o dia que Jesus ressuscitou, mas o dia que ele voltou para o céu. Domingo foi o dia que se tornou o principal culto da igreja primitiva, como está em Atos 20, versículo 7. Principal culto da igreja primitiva. Era o dia que Paulo diz, prepare a sua melhor oferta. No primeiro dia da semana, prepare a sua melhor oferta e apresente na casa de Deus. Você consegue entender? O sábado é santo para os judeus, mas o domingo é santo para os cristãos. Os judeus tinham violado a lei da casa, que é o sábado. Nós, os cristãos, estamos violando a lei da casa, que é o domingo. Quantas vezes a gente fica em casa sem fazer nada e nem vamos para os cultos? Isso é profanação, o dia do Senhor. Sabe, o dia do Senhor é o dia da ceia, é o primeiro domingo, o primeiro dia da semana, é o dia da Santa Ceia, também Atos 20, verso 7. Veja, então, o domingo relembra a nossa redenção, como o sábado para os judeus lembra a criação. O sábado para os judeus a criação e para os judeus a nossa redenção.
Então, quando nós guardamos o domingo, nós estamos guardando o quarto mandamento, guardar o dia do Senhor. E ele não pode ser violado. Senão nós vamos sofrer, atrair a ira de Deus e sofrer consequências por isso. Presta atenção. É muito importante que eu te diga isso aqui agora. Certo indivíduo que tinha uma empresa e tinha um empregado, para testar o cristão verdadeiro, disse para ele, porque ele não queria trabalhar os domingos. E ele diz, olha, não te diz porventura a tua Bíblia, que se teu jumento cair num poço num sábado, podes tirá-los de lá? O cristão diz, sim, Senhor. Se ele cair no poço, eu posso tirá-lo. Mas emendou o empregado. Mas se o meu jumento tivesse o costume de cair todo sábado no poço, ou eu tamparia o poço, ou eu venderia o jumento. Meu amado irmão, é preciso tampar o poço, ou vender o jumento, e guardar o dia do Senhor. Eu sei que tem pessoas que não têm outro jeito, como os militares, como os policiais, como os médicos, como enfermeiras, como outros que têm que trabalhar porque eles trabalham por escala, e outros tantos irmãos. Mas aqueles que têm escolha, faça a sua escolha de não profanar o dia do Senhor. Há uma tradução de um homem, um pastor famoso da escola bíblica, do pastor Moody, que ele costumava contar uma historinha aos seus alunos, acerca de uma empregada, de uma mulher que trabalhava na casa de alguém. Então, ele costumava contar que essa empregada doméstica, ao ser perguntada como ela se tornou cristã, como ela considerava que de fato ela era crente, que de fato ela era salva, que de fato ela era nova convertida, ela disse, olha, eu vou provar, eu vou mostrar para você por que eu sou salvo, por que eu sou salva, disse aquela empregada doméstica. Eu sei que sou cristã, porque agora eu varro debaixo do tapete. Ei, espera aí. Eu sei que eu sou cristã, porque eu limpo debaixo do tapete. Tá aqui, ó. Eu sei que eu sou crente, porque eu limpo debaixo do tapete. Mas o que tem isso a ver? O que isso tem a ver? Quando eu sou crente, lavado no sangue de Jesus, não violo o sábado, dou o meu dízimo, santifico o Senhor na minha vida, trago o reino dele na minha vida, faço da casa de Deus a casa de Deus. Quando eu vivo a minha vida de comprometimento com o Senhor, eu não escondo meus pecados debaixo do tapete. Eu limpo debaixo dos tapetes. Eu jogo fora toda a sujeira. Por isso, ao receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é preciso remover toda a poeira escondida, buscar o perdão do Senhor e viver em pureza e santidade, como convém a todos os santos, e guardar a lei da casa de Deus. Mas a última coisa aqui, e vamos encerrar com isso, qual foi a quarta lei da casa que Eliasibe violou? Você vai chocar comigo agora, porque você não ouve mais pregações sobre isso. Casamento misto. Casamento misto. Isso vale para os jovens que estão nos acompanhando aí agora, hein? Os jovens também que estão nos acompanhando aí agora nessa transmissão. A quarta lei da casa violada foi o casamento. No ato final da reforma de Neemias está a área do casamento misto. Neemias percebeu que os judeus haviam se casado com mulheres que não eram judias, como as asdoditas, amonitas e moabitas. A consequência do casamento misto foi, olha só, foi a corrupção no lar, a corrupção no casamento. As mães criavam os filhos não segundo o costume judaico, mas segundo os costumes do povo que não conhecia Deus. O que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia diz que os seus filhos falavam meio asdodita e não podia falar judaico, senão segundo a língua de cada um do seu povo. Os filhos dos judeus, homens judeus, se casaram com mulheres não judias. Os filhos não sabiam falar judaico,
falavam meio asdodita, meio asmonita. Eu pergunto, existe meio crente? Existe meio salvo? A Bíblia diz que o meio é morno e o morno se vomita. Então você que já veio para a igreja e já era casada com um homem que não era cristão, você sabe disso. É difícil criar os filhos, porque o marido quer uma coisa, a esposa quer outra coisa. Veja, então não existe isso. O nosso grande inimigo, ele tem uma ferramenta poderosa que está sendo usada de uma forma avassaladora dentro da igreja evangélica, que é o casamento misto. Você precisa entender isso. Essa nunca foi a vontade de Deus, o casamento misto. Deus deixou bem claro que é pecado seus filhos se casarem com pessoas ímpias. Ele deixou isso muito claro na sua palavra. Eu sei que vou precisar de um tempinho mais seu aqui, mas preciso encerrar com isso hoje. Vou abrir a minha Bíblia em Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Eu quero ler na Bíblia Viva. Preste atenção. Sempre haverá consequência quando nossos filhos, nossas filhas se casam com pessoas ímpias. E nem sempre o ímpio é apenas quem está fora da igreja. Muitas vezes o ímpio convive conosco dentro da igreja, com a vida torta, desonesta e sem comprometimento com Deus. Presta atenção. Sempre haverá consequência de um casamento ímpio. Vou ler o capítulo 2 de Malaquias, verso 10 a 12. Somos filhos do mesmo pai, Abraão. Todos fomos criados pelo mesmo Deus. Apesar disso, somos desleais entre nós mesmos, quebrando a aliança dos nossos pais. Em Judá, em Israel e em Jerusalém existem traição, pois os homens desrespeitam o templo de Deus santo e amado, casando-se com mulheres pagãs que adoram imagens. Eu posso repetir para vocês? Somos filhos do mesmo pai, Abraão. Todos fomos criados pelo mesmo Deus. Apesar disso, somos desleais entre nós, mesmo quebrando alianças, quebrando a aliança dos nossos pais. Em Judá e em Israel e em Jerusalém existe traição, pois os homens desrespeitam o templo de Deus, o templo do Deus Santo, o templo do Deus Santo e amado. Desrespeitam e traem a Deus, casando com mulheres pagãs que adoram imagens. O Senhor, verso 12, o Senhor há de eliminar do seu pacto de amor todo aquele que fizer isso, seja ele sacerdote ou homem comum. O Senhor há de eliminar do seu pacto de amor todo aquele que fizer isso, seja ele sacerdote ou homem comum. Pastores e líderes, vocês que ensinam na casa de Deus, você que é membro na casa de Deus, nós precisamos ensinar a verdade para o povo de Deus. Não sermos obreiros fraudulentos nem falsos apóstolos. Vamos voltar um pouquinho no verso 8 e 9 de Malaquias 2. Mas com vocês não, vocês deixaram o caminho de Deus. A orientação que vocês dão fez muita gente cair no pecado. Vocês quebraram o trato que eu fiz com Levi e transformaram uma imitação ridícula, diz o Senhor do Universo. Por isso eu fiz todo o povo desprezar vocês, porque não me obedecem, mas deixem seus protegidos quebrar a lei da casa sem repreendê-los. Deixe os meus protegidos violar a lei da casa sem ser repreendidos. Aí vamos ao verso 13, Neemias 2, 13 a 16. Na verdade, até o divórcio Deus abomina, e muito mais casar com mulheres ou homens ímpios. Verso 13 a seguir. Mas apesar disso, vocês cobrem
de lágrimas o altar, porque o Senhor não dá mais atenção às suas ofertas, e porque vocês não recebem mais as suas bênçãos. Olha só, vocês choram e diz, Deus não me abençoa. Vocês derramam lágrimas e diz, Deus não quer me abençoar mais. Deus vai continuando. Por que foi que Deus nos abandonou? Vocês perguntam chorando. Eu vou dizer, é porque o Senhor viu a traição que vocês cometeram, abandonando suas esposas, que foram fiéis em todo o tempo, aquelas companheiras que vocês prometeram cuidado e sustento. Ninguém com pouco de juízo faria isso. Mas quem fez um patriarca, dirão vocês, bem, eles procuravam a descendência prometida por Deus num propósito espiritual, portanto, tenham cuidado com suas paixões e que ninguém seja infiel à sua esposa. Sabe, eu quero ler ainda, para você antes de encerrar, 2 Coríntios 6. A lei da casa diz, crente casa com crente. Se você é crente e quiser casar com um católico hoje, e for à igreja católica, eles vão querer que você se batiza lá de novo para entregar o batistério. É isso ou não é isso? Imagina a igreja cristã. Você pensa que isso é tudo? Quem aí é filho de Deus, levanta sua mão e diga qualquer coisa. E para se tornar filho de Deus, a gente não tem que entregar a nossa vida para Jesus? Então, se eu sou filho de Deus, Ele é o meu Pai. Quem não entregou sua vida para Jesus, é filho de quem? Do diabo. Quando o seu filho ou sua filha casam com a mulher, ou com um homem, mulher casa com homem casa com mulher que não é crente, ele está tendo como sogro o diabo. O problema não é o filho do diabo, é o sogro que você vai levar para o seu casamento. É isso que Deus está dizendo aqui. Olha só, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que amizade pode haver entre Cristo e Belial? E que amizade pode haver entre os filhos de Deus e os filhos que não são de Deus? 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 15. Meu amado irmão, minha irmã, a lei da casa violada foi tirar a santidade da casa de Deus, deixar de ser dizimista e ofertante na casa de Deus, tiveram casamentos mistos e também violaram a santidade do domingo. E aí Neemias chega lá, espanca uns, puxa o cabelo do outro e diz, olha, leve santidade para a casa de Deus. Eu queria tanto terminar, eu não estou conseguindo sair do livro de Neemias, mas eu tenho que encerrar, porque eu me comprometi com você com 1 hora. Eu por mim ficaria, mas eu sei que alguns têm almoço para fazer, e eu tenho almoço para comer, cada um tem sua responsabilidade, não é isso? Aí, seguinte, preste atenção. E aí, vamos continuar violando a lei da casa? Da minha casa, casa de Deus? Vamos seguir falsos apóstolos ou aqueles que pregam a palavra de Deus? Aqueles que limpam a casa ou aqueles que sujam a casa? A minha casa, o Márcio está dizendo que a gente pode ir até o meio-dia. Olha só, mas a gente limpa a casa ou suja a casa? Como é que a partir de hoje nós temos uma resposta? Eu nasci de novo porque eu não jogo mais lixo para debaixo do tapete, eu varro o tapete. Tira a mentira, guardo o domingo, dia do Senhor, vou para a casa de Deus, meus filhos e minhas filhas serão ensinadas a casar com pessoas crentes. Ah, mas apóstolo, tem gente que casou com pessoa descrente e deu certo. Isso não é regra, isso é exceção. Pode acontecer? Pode, mas isso é exceção. A regra é a regra. Somos os que limpam a casa, alguém está dizendo aqui, é verdade. Vamos limpar a casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso lar e o nosso casamento? Domingo a gente volta. O dever de casa, né? É o dever de casa, né? Antes que eu me esqueça, o Jonathan está me lembrando. Você vai limpar a sua casa essa semana. Mas apóstolo, eu já faço todo dia. Olhe com cuidado, a casa que eu estou dizendo que você vai limpar esses dias não é essa casa aqui, ó, física não. É essa aqui. Você guarda realmente o domingo?
Ele é santo para você? A casa de Deus é santa para você? Seus filhos, você ensina eles a casar e temer a Deus? Você, de fato, tem aliança com o Senhor nosso Deus? Limpe a sua casa. Vamos limpar o tapete essa semana. Vamos limpar o tapete essa semana. O que está debaixo do tapete essa semana? As mentiras, os enganos, as mentiras para o marido, para a esposa que compra alguma coisa que não fala para o marido e depois chega a conta no final do mês e vem as brigas. Vamos tirar todo o lixo essa semana. Você que gosta de ir para o monte da dona Iara. Opa, Iara não, vamos tirar a Iara. Você vai para o monte da dona Joana, deixa ir para o culto, vai receber profecia lá na casa. Para com isso, meu amado irmão. Eu ia dizer que cria vergonha na cara. Como é que pode? Eu não vou falar isso, não. Não vou falar isso, não. Não cria vergonha na cara. Não é isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que cria vergonha na cara, mas não vou dizer isso. Vá para a igreja. O Senhor disse, é a minha casa de oração. Se algum mal te acontecer, se algum pecado te acontecer, vai para a minha casa, eu vou te perdoar, eu vou te curar, eu vou te transformar. Eu vou te abençoar. Domingo. Eu te aguardo aqui. Tenha um bom domingo, tenha a bênção de Deus sobre a sua vida. 35 anos de abençoando as nações, 35 anos de bênção. Comemora aí na sua igreja local ou venha comemorar conosco aqui na sede. Um grande abraço, Deus te abençoe, porque hoje também é o batismo nas águas. O dever de casa. O dever de casa, vou repetir, é limpar o tapete. Tirar o lixo que está debaixo do tapete. Agora, o lixo é da sua vida, é da minha vida, é da nossa vida. Limpar o que está debaixo do tapete, jogar fora. Santificar o domingo. Ensinar nossos filhos sobre o temor a Deus. Santificar a casa de Deus e guardar o dia do Senhor. As 4 coisas que foram violadas e que nós vamos restaurá-las a partir de hoje. Um grande abraço. Oh, glória. Ô, glória. Amém. Bom dia a todos. Nós tivemos hoje muitas pessoas participando fora por causa do batismo. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Desligou mesmo? Pode desligar. A paz do Senhor, um ótimo domingo para todos.